Eu vou orar, eu vou orar. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, desculpa aí a demora, a paz do Senhor para todos. Bem, como o Ricardo tinha me pedido, tinha marcado durante a semana, dar continuidade ao nosso assunto de prosperidade, nosso tema, e o assunto dessa noite, como eu tinha falado com ele na semana passada, é como viver na escassez ou sem recursos. E para sustentar essa nossa argumentação para o nosso dia de hoje, por gentileza, anote aí na sua agenda ou no seu caderno de estudo e abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso de 1 ao 10. Gênesis 26, do 1, 17 e 22. Gênesis capítulo 30, verso 28 a 30. Gênesis 41, verso 57. Gênesis 42, verso 1 e 2. Amém? Glória a Deus. É possível viver durante a escassez? Aqui nesses versos, nessas passagens, nós vamos observar 4 personagens. O primeiro, Abraão, Isaac, Jacó e José, né? São homens que nos mostraram resiliência, persistência, né? Lutaram contra adversário, lutaram contra a dificuldade daquela terra. E na minha Bíblia, na versão, né, que eu estou usando, em Gênesis capítulo 12, verso 1, na minha versão diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o texto está nos mostrando que Deus está guiando Abraão pelo um novo caminho. Nós conhecemos essa história muito bem, que ele saiu da terra de Gerar, da terra dos seus antepassados, uma terra muito fértil, e mostrou uma nova terra. E essa terra, ela vai estar tudo dando certo aos nossos olhos? E essas passagens vão dizer que não. No verso 6, diz assim: E passou Abraão para aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, ou seja, nós primeiros adversários que podem ser nossos confrontadores, pode virar inimigos, pode virar pessoas que vão querer o nosso mal ou atrapalhar o nosso negócio, seja na empresa, seja familiar ou no ministério, certo? Então o verso está dizendo isso. E no 7 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. Ou seja, essa descendência futura, que é uma promessa, ou seja, essa terra que no verso está dizendo, 6, que tem cananeus na terra. E Abraão não se abalou com essa notícia que já existem os cananeus na terra. Ele edificou ali um altar ao Senhor que ele apareceu, ou seja, ele exaltou, ele buscou a santificação, ele buscou a consagração. Diante de uma dificuldade, ele não sentou e murmurou, ele simplesmente, como diz o texto, ele ali edificou ali um altar ao Senhor que ele apareceu, mesmo sabendo que a terra já tinha adversários, que era uma terra de Canaã, e tinha os cananeus na terra. Já no verso 10 diz assim: E havia fome naquela terra. Ou seja, é falta de Deus? Não. Abraão estava falando com Deus, mas a fome instalou na terra. Ou seja, a tempestade, a enchente, o terremoto, a doença, a escassez bateu na porta de Abraão. Ele continua: E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, enquanto a fome era grande na terra. Aí mostra a resiliência, a sua capacidade de se mover, a sua capacidade, né, de persistir no foco. Ele não parou e falou assim: mas calma aí, Deus, você me tirou da minha terra, dos meus pais, que já tinha de tudo lá, nós falamos sobre isso aqui, para ir a uma terra que tem fome e seca. Ou seja, nós temos que tirar os olhos dos nossos propósitos e olhar para o propósito de Deus e saber que com Deus nós vamos vencer, mesmo diante da escassez. Ele está passando por uma escassez, está passando por uma dificuldade, mas ele não parou para lamentar, simplesmente ele parou, adorou, fez ali um altar, certo? E sabia o que? Opa, eu vou ter que fazer o quê? Agora eu vou ter que ir ao Egito. Mas por que o Egito?
Irmão, se Deus está te guiando, vai na fé, certo? Ah, mas o Egito, aqui mais na frente a gente vai falar mais sobre isso, sobre o Egito. Por gentileza, Gênesis 26, na minha versão. Gênesis 26. Logo no verso 1, vai dizer assim, já o segundo personagem, né? E havia fome na terra, além da primeira fome. De novo a fome bateu na porta. De novo, ou seja, no tempo de Abraão havia fome na terra, né? No Gênesis capítulo 12. Aí está no Gênesis 26, né? O filho de Abraão passou todo aquele problema que ele teve de relacionamento com a família. Ele teve o filho Isaac, e o Isaac está passando pelo tempo dele, e o texto diz, e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus. Quando Abraão estava peregrinando, ele teve que passar pelos cananeus e chegar até o Egito. E aqui Isaac, passando pela uma outra fome no período dele, ele foi até Gerar, rei dos filisteus. Ou seja, capacidade de se mexer, capacidade de se reinventar, capacidade de persistir na escassez, na fome, na dificuldade. Nós temos que aprender essa lição. Lembra que nós falamos de Colossenses 3,16? Eu tenho que aprender a lição para poder instruir e ensinar. Porque muitas vezes na nossa comunidade, na nossa casa, parentes, ou no ministério, ou até no trabalho, pessoas estão passando por isso. E nós aprendendo essa lição aqui, nós seremos capazes, nós seremos habilitados a ensinar as pessoas a resistir no momento de escassez. Ano que vem vai acabar o dinheiro? Não sei, meu irmão, mas vamos embora. Mesmo com fome ou não, a gente vai ter que peregrinar, a gente vai ter que vencer. Ah, mas tudo vai estar mais difícil. Amém, meu irmão, mas nós vamos vencer. Eu tenho que ter essa persistência, eu tenho que mostrar para as pessoas resiliência e com Deus nós vamos vencer. Eu não posso desistir. A terra tem fome? Tem. Assalto? Tem, mas vamos vencer. Abraão venceu no tempo dele. O Isaac está mostrando. Eu vou Abimeleque, eu vou conversar com Abimeleque. Eu tenho que ter essa capacidade de persistir, de mostrar resiliência, de mostrar uma capacidade de se reinventar para buscar recursos na terra para não perecer. Isso que o texto está dizendo aqui. Né? E pareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser. Ou seja, eu não vou para o Egito. Abraão foi para o Egito, mas ele disse, o Egito não vai não. Eu vou te mostrar o caminho, confia no Senhor. O texto está dizendo isso. Continua no verso 17 do mesmo capítulo. Vai dizer assim, então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar. Ele não foi para o Egito. Continuou com os filisteus e habitou lá. Acha que as coisas não podem piorar? Aí vem 18. E tornou Isaac e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Ou seja, está dizendo que ele voltou a cavar, que os filisteus entulharam depois da sua morte. Ou seja, os inimigos passaram a ser, os adversários passaram a ser inimigos, a escassez de água é grande na terra, eles entulharam os poços para que o rebanho de Isaac não prospere. E chamou-os pelos nomes de seu pai. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e chamaram ali o poço de águas vivas. 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Escavaram um poço, perderam. Cavaram outro poço, tiveram que perder. E agora? Eu vou desistir? Continua o texto. Por isso chamou aquele poço de Sezeque, porque contenderam com ele. 21. Então cavaram outro poço, o terceiro poço, e também porfiaram com eles, e partindo dali cavou outro poço e não porfiaram com eles. É a capacidade de persistir diante da dificuldade. Vou perder emprego? Eu tenho que me reinventar, eu vou ter que lutar. A escassez é grande, é fome, eu vou ter que me reinventar. Não vamos nem questionar aqui que Deus é coelho ou não. Já falamos sobre Deus, já falamos sobre profecia, já falamos sobre andar em santidade, já falamos sobre andar com Deus, santidade, clamar o nome do Senhor, andar na presença de Deus. Ou seja, esses homens andaram na presença de Deus. E quando bater a dificuldade na porta, eles tiveram a capacidade, a resiliência, a persistência de eu vou cavar um poço.
2, 3, 4, 5, 6, 10 posso, eu vou lutar, eu não vou desistir. A dificuldade é grande, mas eu vou persistir na escassez, eu vou viver na escassez. Gênesis, capítulo 30, por gentileza. É a Bíblia, né? Vamos embora. Gênesis, capítulo 30, um pouquinho mais para frente. Aqui já ouço um outro personagem, né? Já é Jacó. 30 diz assim: porque o pouco que tinha antes de mim tem aumentado em grande número. Ele está falando do rebanho do sogro dele, o patrão. E o Senhor te tem abençoado pelo meu trabalho. Pois agora, quando hei de trabalhar também por minha casa. Qual é o diálogo aqui? O patrão de Jacó é o sogro. E sabemos que o sogro não era uma pessoa muito adequada, né, para dizer de boa pessoa. Ou seja, o texto diz: Deus de Jacó prosperou o patrão ímpio, um patrão injusto, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. A capacidade de negociar diante da dificuldade, a capacidade de persistir diante do adversário, pessoas que querem seu mal. Eu não posso desistir, manter o foco, eu vou continuar. Agora, pois, quando hei de trabalhar também pela minha casa, eu busquei por ti, agora eu quero buscar por mim. Ele negociou com o adversário, ele negociou com o patrão injusto. Então o texto está me explicando, dificuldade, é difícil naquele tempo, ou seja, a fome batia a porta, a escassez, falta de água, briga palmo a palmo pelo um poço. E aqui Jacó mostrou, por pouco eu tinha antes de mim, eu aumentei o seu rebanho, o Senhor te tem abençoado por causa do meu trabalho. Agora eu vou lutar por mim. Eu vou negociar, eu não posso, eu tenho que me posicionar, eu tenho que tomar uma decisão diante de uma dificuldade. Gênesis 41, por gentileza. E segue. Continua exemplos. 41 no seu verso 1 e 2. Aqui nós já vamos entrar no exemplo de José. Gênesis 41, verso 1 e 2. 41, verso 57, desculpa. 41, 57. 57. Aqui. Diz assim: e de todas as terras vinham ao Egito para comprar José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. A fome bateu na porta de Abraão, a fome bateu na porta de Isaac, a fome bateu na porta de Jacó, agora bateu na porta de José. E José, trabalhando para o rei do Egito, ele prosperava o Egito. Irmão, eu tenho que ter essa capacidade de entender o que Deus quis fazer aqui. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José. Capacidade. Lembra das dracmas? Deus dá 2, dá 5. Pô, meu irmão, se Deus te deu 1, duplica para 2. Se Deus te deu 3, vira 6, vira 10, vira 20. Eu tenho que ter essa capacidade de pegar o dom que Deus me deu e multiplicar. Eu não posso parar. Mas é difícil, para todo mundo é difícil. Para todos é difícil, para todos. Eu não posso dizer que o meu sofrimento é maior do que o do irmão é maior do que o meu, do vizinho é menor. Não, para todo mundo tem a sua dificuldade, depende da sua capacidade. E o Secret diz assim: de todas as terras, ou seja, a fome bateu na porta de todo mundo, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Diz assim no 42, passa para o próximo capítulo. 42, agora sim que é o verso 1 e 2, 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estás olhando um para os outros? Ou seja, vamos tomar uma atitude, gente. Mas pai, é muito longe, vamos tomar uma atitude. A fome bate a porta. A escassez está na terra. Verso 2, disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito.
descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Se não comprar, você vai morrer de fome. Se você não se mexer, vai piorar a situação. Se bater na nossa porta, irmão, rapaz, eu estou perdido, irmão, eu quero te orientar. Tem que ser o seguinte, irmão, você tem que botar a cabeça no lugar. Nós temos que entender qual é a sua capacidade. Nós temos que trabalhar a sua persistência, a sua resistência, para você sair da escassez. Tem como vir na escassez? Tem. Nós já estamos aqui no quarto personagem. Falamos de Abraão, Isaac, Jacó e José, que eles viveram um período de escassez. Cada um teve o seu chamado. José foi para o Egito, Jacó ficou no deserto com os filhos lá que fizeram aquilo com José. O Isaac teve que lutar com os poços. Abraão peregrinou desde de Gerar até chegar, né, desde a terra dele, né, Ur dos Caldeus, até chegar no Egito. Ele atravessou todo o território de Israel para não morrer de fome. Nós temos que ter essa capacidade de entender que temos que lutar todos os dias. Se eu parar, sentar no meio-fio, não vai adiantar. Meu irmão, o que está pegando contigo? Meu irmão, vamos lá, vamos trabalhar. 3 coisas importantes na hora de orientar essas pessoas. É muito importante anotar isso. Por quê? Porque se a pessoa perder o foco, ela não vai sair do problema. Então, 3 coisas muito importantes. Uma, manter a calma. Meu irmão, senta aqui comigo. Vamos primeiro respirar. Respira. Isso. 2, vamos aumentar o ânimo da pessoa, como aconteceu com Josué. Deus chama a atenção de Josué. Josué, assim como fui com Moisés, seria contigo. Deus está contigo. O problema é o ânimo. O cara perde o ânimo. Não dá mais não consigo, vou sair, vou mudar. Irmão, mantenha a calma. 2, aumenta o ânimo, certo? E 3, focar no ensinamento bíblico. Como sair da dificuldade? Tem como ver? Tem. Abraão viveu, Isaac viveu, Jacó viveu, José viveu. E persistiram, venceram, mostraram resiliência, capacidade de aumentar, capacidade de prosseguir e não sentar e ficar reclamando. Porque Deus me colocou aqui. Pô, meu irmão, Deus já está contigo. Não vamos nem falar sobre isso. Nós somos de crente, já sabe o que tem que ser feito, que Deus existe, que já estou andando com Deus, participo das coisas de Deus. Tem que fazer agora a minha parte. A capacidade de persistir diante de um deserto, a capacidade de continuar indo para frente. E agora, falando da parte de mudar de situação, vamos falar de outros 3 personagens. Anote aí, por gentileza. 1 de Reis, no seu capítulo 17, vamos falar de Elias. Segundo personagem, Eliseu, em 2 Reis, no seu capítulo 4. E o terceiro personagem, Jesus, em João, no seu capítulo 2. Temos que buscar esse entendimento para a gente aprender nessas passagens. Agora, desses irmãos vão aprender a identificar o problema. Vamos aprender a declarar para Deus, na minha oração, o que eu preciso. Entender a minha impossibilidade e ver a manifestação de Deus. Nessas 3 passagens acontece essas mesmas coisas com os 3. Por gentileza, abre a 1 Reis 17, por favor. Abre aqui, 1 de Reis, seu capítulo 17, vamos falar de Elias. No verso, vamos começar do 8 ao 16. 1 Reis 17, 8, 16. Amém? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, 9, levanta-te, vai para Serepta, que é em Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva, para que te sustente. Vamos argumentar primeiro aqui. Deus está orientando ele? Está. Deus está comigo? Está contigo? Está. Está com o irmão que está procurando você para uma orientação? Sim, já está. Deus já está com ele. Só que Deus não fala assim, levanta, ânimo, foco, ensinamento, confiança. Tem que confiar. Vai para Serepta. Não se identifica isso, mas vai, irmão. Que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva. Irmão, é impossível a mulher viúva, que não trabalha, não tem marido,
sustentar Elias é impossível. Primeira coisa, tem que identificar isso. Senhor, mas é impossível. Mas Deus falou, está falado, eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que crer nisso. Certo? Eu tenho que parar e calma aí. Deus está falando isso mesmo? Então tá, eu vou crer. 10. Então ele se levantou, ânimo, e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou, ele disse, traz-me, peço um vaso e um pouco de água e beba. 11. E indo ela trazê-la, ele a chamou e disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. 12. Porém ela disse, vive o seu teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Olha só como ela declarou o que ela tinha, né? Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado. Aqui nós temos que aprender a visão espiritual. Nós temos que despertar esse dom. O que Deus quer que eu declare? Senhor, o que você tem na sua casa, irmão, durante a escassez? Ah, eu não tenho nada. Nada? O que é nada? Se não tem um sofá, não tem uma geladeira, não tem um fogão. O que eu declaro para Deus? Ah, tudo acabou, Senhor, não consigo mais nada. É o nada, é o impossível. E a Bíblia diz, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Então ela tem, o nada dela é um pouco de azeite, ela tem a panela e tem a botija. 3 coisas ela tem. Certo? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. 4 elementos. A panela, a botija, o azeite e a farinha. Daqui Deus vai transformar do que você declarou. Temos que ter cuidado com o que nós falamos na nossa oração. E Elias disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Olha só. O cuidado de falar quando eu declaro a Deus os meus problemas. Eu tenho que dizer, Senhor, o que eu tenho na minha casa? Senhor, eu tenho um celeiro de 100 mil quilômetros quadrados para encher de farinha e azeite. Eu tenho que pensar, eu tenho que pedir grande. Não, se o Senhor puder, cura meu filho quando puder. Se eu posso, já lembro essa história, né? Está perguntando se eu posso curar seu filho? Né? Eu posso curar seu filho, mas você não crê. Eu posso multiplicar o que você tem na sua casa, mas você não acredita. Elias disse, não temas, faz conforme a tua palavra. Certo? Então tem que entender isso. 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia, limitação, em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Depois desse dia, tu terás que trabalhar. O azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Se ela falar, o profeta, eu tenho 10 celeiros para encher, que enche os 10 celeiros. Por quê? Próximo personagem, 2 Reis, Eliseu. Como Eliseu agiu nessa situação quando apareceu 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis 4, no verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Onde foi Elias? Nosso próximo personagem, Eliseu. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, chamando, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem salvos. Aqui mostra a desorganização do homem de Deus. Verso 2, e Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Dize-me o que tu tens em casa. Lá, ela disse, eu não tenho quase nada, eu só tenho uma botija, um pouco de farinha. Aquele meu, me diz o que você tem em casa. Eu tenho que saber declarar, abrir minha visão espiritual diante da minha dificuldade. Eu tenho que saber declarar, reconhecer a impossibilidade para ver a manifestação. E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, nada, senão uma botija de azeite.
Então ele disse, vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Se ela não tem amigo para orar por uma causa, nós já falamos aqui, eu tenho que ter amigo de oração, eu não posso lutar sozinho, não dá. Se ela é uma pessoa, né, desculpa a expressão, é uma pessoa rabugenta, uma pessoa briguenta, né, fofoqueira, como é que ela vai pedir vasilha? Eu tenho que botar isso em prática na minha vida. O que eu tenho que declarar na minha vida? Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então, se é isso que você tem, já que você limitou o seu pedido, então fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas que põe à parte para estiver cheia. Ou seja, encheu-se todas as vasilhas que ela conseguiu pegar com as pessoas que ela conhece. Assim, o profeta, eu tenho uma carreta de 10 mil litros para encher de azeite, eu tenho um armazém de 1 quilômetro para botar farinha. Pedes mal. Está vendo aqui no texto. Certo? Partiu, pois dele dali, fechou a porta sobre si e seus filhos. Ele trazia as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que cheias foram vasilhas, disse a seu filho, traz ainda mais uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilhas. Aí chegou, como aconteceu lá com Elias, quando Deus deu a chuva para a manifestação. Aqui acabou as vasilhas, parou o azeite, parou de jorrar. Próximo personagem, João, no seu capítulo 2, que o personagem é Jesus Cristo. João, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Oh, glória! João, capítulo 2, versos 1 ao 10. Amém? E ao terceiro dia fizeram-se bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. 2. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Parou aqui. Começou a dificuldade. Lá não tinha azeite e farinha. Na outra só tinha o azeite. E aqui acabou a alegria. Vinho, alegria, festa, confiança, né? Vigor, né? 4. Disse Jesus, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha. 5. A mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto vos disser. 6. Estava-lhe imposta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada um cabiam 2 ou 3 aludes. Olha só que interessante. Aqui nós temos vasilhas. Aqui nós temos as talhas de pedra, né? Nós temos empregados, serventes, e não falta água. Na primeira passagem, faltava. Era seca, faltava água. Era sequíssima, estava pegando lenha. No segundo, o problema dela era o quê? Confiança, relacionamento, né? Ela tinha um problema de ter amigos, se ela não tivesse poucos amigos. E aqui no terceiro, a casa tem um vaso, a casa tem empregados, a casa tem água. Ou seja, tem a declaração aqui nessa passagem, tem, de novo, faltou vinho, mas eu tenho vasos para encher, eu tenho água para fazer o milagre e tenho empregado para servir. 6 diz assim, estava ali posta 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus. 7, disse Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Não foi a metade. É para encher. Senhor, eu quero andar contigo. Senhor, eu quero ter confiança com você. Senhor, eu quero essa manifestação. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero ter mais fé. Senhor, cara, abre a boca. Não pede pouco, não. E Jacó falou, eu vou te segurar o anjo, nem que você me mate, mas eu vou trocar minha história. Eu tenho que ser persistente na minha oração, eu tenho que ser resiliente diante da dificuldade, eu tenho que mostrar vontade para vencer na escassez. Essas pessoas venceram a escassez, venceram a falta de recursos.
Deus não é limitador, não é limitante. Eu tenho que abrir a minha visão espiritual para entender, diante da dificuldade, quem me supre. E me preparei para a escassez, me preparei para uma enchente, me preparei para um terremoto, para um parente doente, uma perda da família, alguma doença, alguma catástrofe. Eu tenho que ter a capacidade de me reinventar. Nós passamos há pouco tempo agora aquela enchente no sul. Quantas igrejas ficaram embaixo d'água? Quantas pessoas perderam a vida na enchente do sul? E as pessoas têm que voltar à vida, têm que levantar, dar a volta por cima, ter força, resiliência. Eu tenho que voltar. Meu irmão, mantenha calma. Meu irmão, levanta esse ânimo. Meu irmão, vamos focar no ensinamento de Cristo. Vamos se reinventar. Vamos passar pela essa escassez. Se eles venceram, nós também podemos vencer. Baseado no ensino bíblico. Certo? Eu tenho que ter essa capacidade. Opa, calma aí. Eu tenho que focar. Eu tenho que ter calma. Manter meu ânimo. O Elias conseguiu. Eliseu conseguiu. Jesus mostrou. Abraão, Isaac, Jacó, José passaram por escassez e mostraram como vencer na escassez. Eu tenho que entender isso, eu tenho que aprender isso para poder ensinar as pessoas que bater na minha porta e dizer, pô, cara, estou passando uma dificuldade, meu irmão, vamos lá. Vamos mapear o seu processo. Bota aqui, vamos lá. O que aconteceu? Secou a plantação? Qual outra fonte de recurso que você tem? Você me declara, você tem um vaso para multiplicar? O que você tem na sua casa? Tem recurso? Tem um fundo de garantia? Vamos trabalhar dentro da palavra de Deus. Isso é importante, a gente aprender para ensinar as pessoas que há saída mesmo na escassez, há saída mesmo faltando recursos, e há como dar a volta por cima, usando a palavra de Deus, sem ter pulinho, sem fazer falcatrua, sem dar mau exemplos. Que nós somos o sal da terra. Dá para a empresa vai falir? Opa, calma aí. Eu tenho que ter essa visão de não deixar falir. Como falamos no caso do segundo caso do Eliseu, o senhor dela, o marido dela, deixou a dívida. Então tem que ter, minha empresa vai quebrar, eu tenho que ter o quê? Noção, tem que ter responsabilidade. Como está a saúde da minha família, como estão meus recursos financeiros, minhas fontes de renda, eu tenho que fazer meu planejamento. E se vier a escassez? Esses patriarcas passaram por dificuldade, mas eles venceram. Jacó e meus filhos vão lá no Egito, compra lá comida. Ele meteu a mão na sacola, pegou moeda de prata, de ouro e foi lá comprar. Você tem que entender isso. Fome pode bater, mesmo andando com Deus, a fome pode bater a porta, a escassez pode bater a porta, a doença pode bater a porta. Mas Deus mostra com persistência, seguindo os ensinamentos, mostrando resiliência, ânimo. Nós conseguimos vencer, nós podemos mostrar às pessoas como vencer. Nós temos que aprender para ensinar. Amém? Eu fico por aqui, senão vai se estender muito. O assunto é maravilhoso, é bom, mas eu acho que a semente foi plantada. Agora temos que o trabalho de cuidar da semente para não perder, né? Agradeço a Deus pela oportunidade, desculpa o atraso das nossas comunicações. Peço a Deus misericórdia e entendimento para poder aplicar no dia a dia. Agradeço a Deus, agradeço a Ricardo, agradeço a todos. Obrigado, senhores. Boa noite. Deus me. Obrigado a você. Palavra abençoada, meu irmão. Palavra abençoada. Boa noite. Boa noite, Bé. Obrigado aí, Ricardo. Eu fui fazendo a limpeza aqui, deletei tudo. Eu digo, eita, pronto. O link da reunião foi embora. Ainda bem que tem você. Mas que bom. Pastor Carlinhos, tudo bem? Lorival, beleza? Farias, tudo bem com você? Beleza? Osni, bela palavra, Osni. Maravilha. Realmente. Deus, Jesus falou que as coisas não seriam fáceis, não. Mas é compensativo. Nossas barreiras, nós encontramos todos os dias. Todos os dias nós temos desafios a ser vencidos. E temos que pedir discernimento, pedir bênção de Deus para a gente vencer cada um deles. Mas não desanimar. Situações difíceis, quem não passa num país desse, até quem tem, tem muitas condições financeiras, tem outros tipos de situações que passa apertado, né?
passa dificuldade de resolver grandes negócios, geralmente as pessoas são envolvidas com os que têm negócios mais altos e passa por grandes problemas. Mas é isso, é ter ânimo, né? No mundo terei aflições, mas eu venci o mundo. Tenhas ânimo, né? É mais ou menos isso. Nós não podemos desistir. Em todo lugar que a gente vai, as batalhas é grande. E é pedir a Deus força, sempre, para estar ali, para estar junto. Amém, meus irmãos? Amém, Dedé. Amém. Mais alguém no entrado quer comentar alguma coisa? Lore. Eu estava lembrando aqui, não sei se foi você que falou, eu não tenho certeza, mas tem 3 tipos de situações, né? O que está no deserto, o que vai passar e o que já passou, né? Então não tem como. E eu acho assim, que essa situação, a escassez, é onde literalmente eu acho que é onde separa, né, o joio do trigo, porque dar glória a Deus quando está tudo bem é fácil, né? Glorificar a Deus quando está tudo ok, continha paga, todo mundo com saúde, é bacana. Agora, na escassez, na dificuldade, é onde realmente separa. E é onde a gente dá o exemplo, né? Eu acho que é nesse momento que a gente tem que aprender, passar, né? Para aquelas pessoas que vão passar ainda, ou que já estão começando a passar, a gente ter como orientar, porque a gente já passou e glorificando. Eu vejo muita gente, né? Muita gente, inclusive da igreja, estava conversando até com uma pessoa hoje. Não, tive um problema, aí o pastor orou, mas não resolveu. Eu falei, tá, e aí? E a tua fé? Não, mas eu achei melhor parar. Eu falei, como assim, né? Então é isso mesmo, a gente tem que dar o exemplo, tem que mostrar e perseverar, não tem como. E é na escassez. Acho que é nessa hora que a gente mostra realmente a nossa fé, né? Que foi que todos eles mostraram. Amém, irmãos? Cardinho, você quer falar alguma coisa? Senão eu passo a palavra para o pastor. Tá descendo água aqui, hein, pastor? Descendo água. Não, quero... Tô digerindo tanta informação. Amém, irmão. Pastor? Tá que nem o Marquinhos, né? Aí vai devagarzinho. O Marquinhos tá aqui hoje, pegou embalo. Tá vendo como aprende? Bela palavra, Osni, glória a Deus, porque os exemplos que você pegou realmente servem como experiência para nós. E é o que nós também temos que servir de experiência para outras pessoas. A gente só pode ensinar aquilo que já passou, não é verdade? A teoria é uma coisa, mas a prática é outra, né? Uma atitude vale muito mais do que 1000 palavras. Então, eu acho que quando Deus permite que a gente passe por esses momentos, é para nos ensinar alguma coisa. Agora, também Ele nos orienta para evitar a escassez. Ele nos orienta também para, muitas vezes, evitar o problema. E a gente, às vezes, entra em cada problema sem consultar a Deus. Eu contei aqui já uma vez, mas eu vou lembrar isso de vocês de novo. Eu conheci um senhor lá em Monte Verde, ele era o fundador da cidade, o senhor Werner. Ele era piloto. E sempre pilotou, com 80 e poucos anos, pilotava ainda. E eu perguntei para ele, um dia conversando com ele, assim, né, separado, falando com ele, eu falei, senhor Werner, qual foi o momento mais difícil que o senhor enfrentou lá em cima? Né? Nuvens, tempestades, qual foi uma experiência difícil que o senhor enfrentou pilotando?
Aí ele olhou para mim e falou: eu nunca enfrentei. Quando o tempo não estava bom, eu não ia. Então ele evitava problemas. Não é? Então a gente também tem que ter a sabedoria, orar, buscar ao Senhor. Claro que tem momentos que todos nós passamos, em momentos difíceis, né? O problema vem de uma forma inesperada. Mas se a gente puder consultar ao Senhor, a gente pode evitar muitos dos problemas, né? E a gente sabe que Deus está presente. E se Ele permitir que a gente passe por algumas dificuldades, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Às vezes você vai para o hospital, como foi o meu caso. Deus teve um plano. Lá eu pude falar de Jesus para aquelas pessoas, pude orar por pessoas. Então a gente tem que entender que Deus tem um plano para te usar. E o fato da gente ter o Senhor como nosso socorro bem presente é uma forma de nós ficarmos tranquilos de saber que Deus cuida dos seus filhos. E Ele nos ensina tantas lições, né? Fidelidade na área financeira, quanto eu fui abençoado. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque Deus me honrou. E Ele faz isso com seus filhos. Então a gente tem que ter consciência que Deus, Ele quer nos ensinar, Ele quer evitar que você e eu entremos em situações constrangedoras. Quantas vezes eu tomei uma atitude, eu orei por desencargo de consciência, mas eu não orei com fé suficiente para receber a resposta do Senhor, se eu devo ou não fazer. E muitas vezes Deus me respondeu e eu não fiz, e outras vezes eu não ouvi a resposta de Deus e tomei decisões assim. Tive consequências desagradáveis. Mas a gente tem a oportunidade de evitar o problema antes que ele aconteça. Então Deus nos dá isso. E também, como nós vimos aqui esses exemplos mencionados, na escassez, como Deus usou aquela situação, como Deus abençoou os seus filhos. Eu fico pensando, né, Elias indo lá para Sarepta, ele estava fugindo de Acabe, porque ele tinha dado uma ordem, mediante a minha palavra não vai chover, e Acabe saiu por todo o reino procurando Elias, porque ele queria Elias, porque esse homem que veio aqui dá uma ordem dessa e para de chover. E Elias foi exatamente para a terra de Jezabel. E lá Deus encontrou uma viúva. Eu fico pensando, né? A primeira impressão de Elias deve ter sido terrível, né? Ele viu uma cidade toda devastada, porque toda aquela região estava em seca, e ele tem uma viúva. Aí você pode pensar, talvez seja uma viúva que tenha recebido uma grande herança, grandes propriedades. Não, a viúva não tinha nada. E Deus usou Elias para ser uma bênção para aquela viúva. Na realidade, ele é que sustentou a viúva. Mas olha como na escassez Deus fez um milagre. E eu fico vendo como Deus usa as coisas. E o Osni colocou muito bem aí. O que é que você tem para que Deus possa usar? Né? É uma botija, é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O que é que você tem que Deus pode usar? E outra coisa que a gente aprende também, e não murmurar, agradecer por aquilo que nós temos. Às vezes a gente olha para o vizinho, ele tem mais do que eu, o carro dele é melhor do que o meu, a casa dele é maior do que a minha, a roupa dele é de marca, a minha não é. A gente olha sempre o que o outro tem, e a gente nunca dá valor naquilo que Deus nos deu. Isso é muito importante. Eu creio que Deus se agrada quando a gente agradece, mesmo que seja pouco. Pouco alimento, pouco recurso, você agradecendo, Deus multiplica. E como multiplicou para a viúva, Ele multiplica para nós também. Glória a Deus pela palavra, pelos comentários. Eu creio que nós podemos, sim, vencer na escassez com a direção do Senhor, estando Ele na frente de todas as coisas. Glória a Deus. Se alguém tiver algum pedido de oração, nós vamos orar. Orar pelo Brasil, Pastor Carlinhos, e orar pelo nosso grupo, né, que mantém firme. Estamos aí, nossos familiares, né? Com certeza, André. Nossas casas. Que Deus nos abençoe. Mais alguém, irmãos? Eu quero pedir para que Deus possa continuar fortalecendo a minha família. Claro, vamos orar. Mais alguém, irmãos? Orivaldo. Queria pedir pela minha irmã, que está se recuperando, né? Pela dona Josefa, o Marcelo, e por a minha vida também. Estou meio doentado aí, né? Deus vai fazer a obra e vai sarar, em nome de Jesus. Com certeza. Vamos orar, Lorival. Mais alguém, irmãos?
Eu peço pela minha tia Adelina, que ela teve um pequeno AVC, já Lembrando, pastor está Lúcio. bem, mas vamos orar pela minha tia Adelina, viu? Mais alguém, irmão? Só lembrando o pastor do Lúcio, do Mauro. Ah, sim. Bruno, a Giane e o Lúcio, né? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo, um tempo especial, um tempo marcante que tivemos aqui, mais uma noite abençoada, onde ouvimos da Tua Palavra, onde compartilhamos experiências e aonde também temos algo para falar para outras pessoas daquilo que o Senhor fez por nós. Nós olhamos para trás e a gente lembra e a gente vê quanta coisa boa nos aconteceu, quanto o Senhor foi bom, generoso para conosco, como o Senhor abriu as portas, como o Senhor colocou pessoas na nossa frente, como o Senhor fechou portas para evitar o mal nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo suprimento. O Senhor tem suprido até aqui as nossas necessidades, tem aberto portas de emprego, a Deus, tem dado o sustento diário para cada um de nós. Te somos gratos. Oramos também pelos nossos familiares, Senhor, cada um dos nossos familiares aqui representados por nós, as nossas famílias que sejam fortalecidas, abençoadas, sustentadas, guardadas pelo Senhor. Dá vitória, Senhor, na família de todos nós. Se tivermos pessoas das nossas famílias que ainda não são servos teus, que ainda não te aceitaram como Senhor e Salvador, toca, quebranta esses corações, salva essas vidas pelo teu amor, pelo amor que o Senhor tem por estas almas. Oramos, Senhor, também pela nossa nação, o Brasil. Esse é o nosso papel, este é o nosso dever, é a nossa obrigação como servos do Senhor. Clamarmos diariamente por esta nação. Clama a mim, responder-te-ei. Nós continuamos clamando e declarando em nome de Jesus que o Brasil é do Senhor Jesus. Então, ó Pai, liberta esta nação da mentira, do engano, da fraude, da corrupção, da maldade, da injustiça. Liberta, Senhor, este país, ó Deus, desse caos político, econômico e social que estamos vivendo. Levante pessoas de caráter, pessoas responsáveis, pessoas que temem ao Senhor. E, ó Deus, põe as tuas mãos de justiça, Senhor, nos três poderes dessa nação. Liberta o Brasil desse jugo maligno, ó Pai. Levante pessoas com responsabilidade, com temor e tremor diante de Ti. É o nosso papel. E une a igreja brasileira, Senhor, em clamor, em súplicas, para que este país seja liberto, Senhor. Está nas nossas mãos como servos Teus, de orarmos, de intercedermos, de clamarmos por esta nação e declararmos com toda a fé, com toda a confiança e determinação que o Brasil é do Senhor Jesus. Oramos também, Senhor, por este grupo que se reúne toda terça-feira, por cada um de nós, Senhor, que temos o compromisso de estarmos aqui. Obrigado pela fidelidade de cada um, aqueles que não puderam entrar ou aqueles que não estão entrando, Senhor, toca de uma forma especial para que sintam uma necessidade, alegria e o prazer em participar e estar em comunhão com os nossos irmãos. Abençoe esse grupo, Senhor, fortalece a família do Ricardo, Senhor, abençoando a vida dele, a sua esposa, seus filhos, guardando, protegendo, renovando as suas forças, o trabalho de cada um deles, a saúde. Abençoa, Senhor, de uma forma especial, é o nosso clamor que te fazemos, Senhor. Também oramos pela dona Josefa, o Marcelo e pelo próprio Lorival, Senhor, que precisa do toque restaurador do Senhor. Toca nessas pernas, nesse joelho, fortalece, Pai, em nome de Jesus, dá a vitória completa, Pai. Nós declaramos isso com fé. O Senhor é Deus que tem todo o poder. Também oramos, Senhor Jesus, pela minha tia Adelina, que teve esse problema de AVC, Senhor, ela tem ainda algumas dificuldades, com dores nas pernas, no quadril. Senhor, restaura, cura e liberta. É o nosso pedido, Senhor, que te fazemos porque cremos que o Senhor pode atuar, que o Senhor pode curar. Também oramos pelo Bruno, a Giane e o Lúcio, Senhor. Fortalece essas vidas, tanto o Bruno quanto a Giane, Senhor. Tu sabes das limitações. Tenha misericórdia, Senhor. Olha para eles com graça, misericórdia e compaixão. O Senhor é Deus do impossível. Se o Senhor quer restaurar, o Senhor pode restaurar completamente. Nós cremos nisso. Tudo é possível ao que crê. Nós cremos no Deus do impossível. Nada é impossível para o Senhor. Também, ó Deus, o Lúcio, fortalece o Lúcio, a sua família, que permaneçam nos teus caminhos. E cada um de nós, Senhor, ajuda-nos a sermos servos valorosos para louvor da tua glória. Dá-nos uma noite tranquila, de paz, de repouso,
do sono reparador e o restante da semana, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo. É o nosso pedido, é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sábado, Que maravilha. Sábado nós vamos ter o aniversário da igreja, às 16 horas. Dedé, dá para sair daí ainda hoje. Pode sair daí. Opa! Pega o avião. Às 16 horas, hein? Não faltem, não. Vai ser bem. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu vou Valeu. procurar, vou ver se o ônibus passa cedo aqui. Elas a mim, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Oh Pai, tu te revelas a mim. Pai, tu te revelas a mim. Quando estou errado e corriges-me na oração. Pai, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou louvar, eu vou buscar, eu vou orar, 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 eu vou orar. Quando eu oro, tu falas pra mim. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostra o escondido pra mim. Quando eu oro, me transforma. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar, 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 eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim.